E aí, pessoal, vamos para mais uma aula, aula 8, tá? Sobre a salvação eterna. O autor começa dizendo da seguinte forma: quando Deus tira uma pessoa do império das trevas, resgatando-a para si, ele lhe dá tudo. Ele transforma em filha para sempre. E filho, né? Para sempre. Salva eternamente, santifica, ungida, herdeira de todas as promessas de Deus. Isso é, ele pega a pessoa e faz tudo isso com ela. Ele santifica a pessoa, ele unge a pessoa, ele coloca a pessoa como herdeira de todas as promessas do novo pacto. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, fala assim: visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória, e para a virtude pelas quais nos tem sido doado todas as preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina. Você participa da criação, das suas promessas. Você faz a manifestação delas, uma vez que elas, as suas promessas, elas já existem. As suas bênçãos, elas já existem. Então vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção e das paixões que há nesse mundo. Então você percebe que todo filho de Deus, uma vez recebido a fé, aplicado a graça na vida dele, ele começa então a mudar. Há uma transformação na vida dele. Aí continua, o versículo fala nessa parte, para que ela, né, a pessoa, vos tornei coparticipantes da natureza. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Por quê? Lá no início já foi criado todas as coisas. Todas as coisas já estão criadas, só basta você então trazer à realidade aquilo que já existe. E isso te torna coparticipante dessas promessas, dessas realidades, das suas bênçãos, daquilo que você precisa. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz que ele te dá o querer. Ele fala para você assim: ô Marcos, eu quero isso para você. Nesse momento é isso que você tem que pedir. E aí você pega, sensível à voz de Deus, porque você é um escolhido, você é um predestinado, você é um eleito, você é um sacerdócio real, você é nação santa, você é pedra escolhida, você é pedra dele, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então, todas essas promessas, tudo isso que ele diz para você, além de que ele te deu autoridade para governar sobre tudo e todas as coisas, ele diz: você é coparticipante disso. Você pode trazer à realidade aquilo que já existe. Porque tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Então foi por meio do seu sacrifício que ele nos comprou com preço de sangue. Não foi com brincadeira. Tudo que Deus nos dá, tudo que Deus dá aos que ele regenera pela sua palavra da graça, nunca será tirado. Então a tua salvação, você não perde a tua salvação. Por mais que você possa fazer qualquer atrocidade, não perde a tua salvação. Essa é a mentira que contam para aí, aonde faz com que você fique aprisionado
fique aprisionado dentro de um local e você fique alienado, dizendo, perdeu a salvação, agora você ganha a salvação. Fez de novo, ganhou a salvação. Agora você fez besteira, perdeu a salvação. Agora você fez certinho, ganhou a salvação. Então nunca será tirado. Ele presenteia os seus eleitos e predestinados com a salvação eterna. É um dom gratuito de Deus, concedido por decisão da sua soberania, no beneplácito do qual nunca será revogado. Nunca será revogado. Nunca. Os eleitos são chamados, são dados a fé para ele, e eles confessam a Cristo, passam a viver debaixo das promessas de Deus, e nunca será perdida a salvação. A sua salvação você não perde, como muitos abrem a boca e dizem por aí. Quando te diz que você perde a salvação, você vira escravo. Soltei um vídeo falando sobre escravidão. Você vira escravo, sabe de quem? Você vira escravo de um sistema alienador, um sistema religioso, onde te aprisiona, não faz com que você viva na liberdade pela qual ele te chamou para ser livre. Hebreus capítulo 10, versículo 13 diz assim, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Precisamos então guardar essa verdade no nosso coração, de forma que isso não venha se perder, não venha criar dúvida que a sua salvação ela é irrevogável. E tudo que é seu de direito. E você pode sim cocriar tudo o que foi feito. Você pode trazer à realidade tudo que for feito. Mas o meu casamento pode. Mas a minha vida financeira pode. Mas tudo pode, Vitor. Tudo pode. Porque a palavra dele diz que tudo pode naquele que te fortalece. E é ele que está dentro de você, fortalecendo a sua vida. Então, nada vai ser revogado da sua vida. Nada vai ser tirado da sua vida. Nada, nada. Essa é a sua certeza. Por mais que tu venha fazer um monte de cagada, você não perde a sua salvação. Entenda isso de uma vez por todas. Para que essa chave vire e que você se torne uma pessoa madura. Pelo amor de Deus. Por isso que eu falei assim, vou passar a fazer então agora os vídeos, porque nas lives rola os comentários, tem que responder os comentários, e daqui dessa forma a gente pode falar de uma forma direta, sem nenhum tipo de distração dos comentários aqui, era o que estava acontecendo. Então, tenha dúvida, está com dúvida? Vai colocar no comentário qual é a sua dúvida que eu vou responder. Não tem o PDF do livro? Pede lá, entra no grupo do Instagram e pede lá no grupo do Instagram, e a gente vai desenvolvendo. Então, o Hebreus ele fala no capítulo 10, versículo 23, que nós precisamos ser firmes na nossa confissão, guardar firme na nossa confissão de esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus jamais vai voltar atrás daquilo que ele fez e que ele prometeu, ele não pode mentir. Alguém poderia perguntar, isso o autor falando, né? Alguém poderia perguntar, mas se a salvação é eterna, tá? E irrevogável, pode então o cristão ser libertino e pecar? Isso é, pode ele fazer um monte de cagada por aí? Tá? Pode? Não, absolutamente não. O Cristo, absolutamente não. O cristão foi chamado para viver em santidade e comunhão constante com Deus. Então o que eu estou falando para você? Há um acidente. Há um acidente. Você está a caminho de algum local de carro e de repente cruzou alguém e pum, bateu em você. Se você fosse prudente, você conseguiria ver e conseguiria sair daquela situação. Mas a falta de prudência faz com que você venha se envolver no acidente. Agora, continuar no erro é simplesmente atravessar um cruzamento, sabendo que pode acontecer um acidente, ou então você pegar o seu carro e ir arrastando pela parede. Isso é viver dentro do pecado. Então, quando o Espírito Santo está dentro de você, e você passa a ter toda essa certeza, tá, de quem ele é,
você não vai fazer. Por quê? Porque você sabe que aquela semente que habita dentro de você, ela é santa. E você não está vivendo mais por você mesmo. Você está vivendo por ele. João capítulo 3, versículo 1 diz: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não nos conheceu, não conheceu a ele mesmo. Nenhum filho de Deus teria a ousadia de pecar voluntariamente, colocando-se contra tudo o que Deus fez por ele. Isso é, tu tá ali na frente, tu tá um homem, vou dizer o homem, que o homem é uma pessoa, tem uma mosca aqui passando aqui, misericórdia, tá? Deve ser Satanás voando, não é possível. O homem tá dentro do trabalho dele e ele vê aquela mulher, colega do trabalho dele. E aí ele fita os olhos nela, e mesmo ele sendo cristão, mas porque tem aqueles cristão 007 que ficam lá intocada, ficam quietinho, né? E aí ele vai investindo, e ali pega e acontece o que acontece, que a gente vê por aí. O meu marido era da igreja e de repente o meu marido virou a cabeça. Sabe por quê? Por que ele virou a cabeça? Porque não tinha a semente verdadeira dentro dele. Não tinha. Ele não estava se comprometendo com o verdadeiro evangelho. Ele não tinha a graça de Deus manifesta na vida dele. Agora, a graça de Deus manifesta na vida da esposa fica, porque ela está lutando. E aquele que está investindo no seu casamento, porque houve uma ruptura, aquele que está investindo, Deus está dando suporte, mas o outro que está lá de fora está fazendo um monte de besteira e continua fazendo, tá bom? Então assim, o mundo nenhum filho de Deus teria ousadia voluntariamente, colocando-se contra tudo que Deus fez por ele. Então tudo que Deus fez por mim, eu sei o que ele fez, eu sei o sacrifício, eu sei que ele foi levado para a cruz, eu sei que tudo aquilo que aconteceu foi por mim, foi pelo meu pecado, foi pelas pragas que eu fiz, e aí eu vou lá e pumba, faço um monte de besteira. Eu passo então a mandar um comunicado no mundo espiritual dizendo assim: tudo que Deus fez para mim não é de valia. Não valeu a pena. E sendo filho, o cristão participa da natureza de Deus e ele não pode viver no pecado. 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, antes aquele que nasceu de Deus, o guarda e o maligno não toca. Então você vê muitas pessoas aí investindo no casamento, tendo revelações, investindo na sua empresa, sendo feliz, sendo próspero, e o diabo não toca nos filhos. O diabo não pode tocar nos filhos. Caramba, entenda isso, ele não pode tocar em você. Desde que você esteja respaldado pela palavra dele, ele não vai tocar em você. Se o cristão pecar, pagará pelo seu pecado, porque Deus disciplinará, vai disciplinar. É a lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Todo filho que é disciplinado pelo pai, todo filho é disciplinado pelo pai quando erra. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Estás esquecido da exortação de como o filho discorre convosco? O filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Não desanimes, porque ele és reprovado. Salmo capítulo 89, versículo 30 e versículo 33. Se os seus filhos desprezarem a lei, não andareis no juízo. Se violares os meus preceitos e não guardares os meus mandamentos, então eu irei punir com vara as suas transgressões e com açoite as suas iniquidades. Jamais retirarei dele a minha bondade. Isso é, fez a besteira, vai colher pelo que fez.
Fez a besteira, vai colher pelo que fez. Vai passar pela correção de Deus, vai passar pelo deserto de Deus, tá? Vai ser tratado, mas jamais irá ser retirado dele a bondade. O autor continua: Deus disciplina, corrige os seus filhos que transgridem as suas leis, mas nunca retira dele a salvação. Que Deus maravilhoso o nosso. Quando uma família tem um filho, esse será filho para sempre. E em qualquer circunstância, mesmo que ele se porte mal, sua filiação permanecerá. Poderá ser corrigido pelos pais, pelos seus erros, mas continuará sendo filho. Se nessa família houver um escravo, esse nunca será filho, ele continuará sendo escravo e nunca ficará na casa para sempre, justamente porque não é como filho. João capítulo 8, versículo 35. O escravo não fica para sempre na casa. O filho, sim, permanece. Vai percebendo aí aquele que vai lá na frente e o pastor no dia do culto diz assim: quem quer aceitar Jesus? Aí vai aquela multidão. Um monte de gente vai para frente aceitar Jesus. Aí chega lá na frente, aceita Jesus, logo depois é batizado e passa pelas águas e é imersão e é aspersão e faz tudo aquilo. Mas logo ele, o que acontece com ele? Ele tem aquela discussão, ele tem aquela natureza dele pecaminosa gritando que tem que fazer, aquele orgulho, aquela arrogância, a falta de perdão. E aí ele pega e diz assim, ó: esse lugar não é para mim, não. Esse lugar é pra... Só tem gente hipócrita aí dentro. Tem um monte de hipócrita. Aí ele vai embora. Por quê? O escravo não fica para sempre na casa. Agora, o filho sim. O filho fica na casa. Só os filhos ficam na casa do pai, porque são filhos, uma vez reconhecedores de Deus por sua iniciativa. Nada nos afastará do seu amor, de sua filiação e da sua salvação. Romanos capítulo 8, versículo 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor, o amor de Deus. Separará-nos do amor de Deus que está escrito em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso, o autor fala, é por isso que todo aquele que verdadeiramente lavado no sangue não pode viver na prática do pecado, pois ele é nascido de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, se esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Uma vez Cristo Uma vez tá a mosca voando aqui em cima de mim. Não é possível isso. Uma vez em Cristo, nunca mais poderemos nos separar dele, tá? Uma vez em Cristo, nunca mais há uma separação, porque aquele que se une a Cristo é um só espírito com ele. Mesmo que pecamos voluntariamente, como aconteceu com Davi, sofreremos consequência, mas a graça de Deus não se afasta de nós. João capítulo 10, versículo 26 e 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu a conheço, elas me seguem, eu dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo.
e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Isso é, uma vez que você está nas mãos de Deus, você é um filho, você é reconhecido, você confessou Ele como Senhor e Salvador, permanece na graça de Deus, permanece debaixo da cobertura de Deus. Nada, ninguém te tira da mão de Deus. E tudo que está na mão de Deus é abençoado. Isso é, a sua vida é abençoada. Por quê? Porque você está debaixo da mão de Deus, você está nas mãos de Deus. Não duvide nunca mais da sua identidade com Deus, da sua filiação e da salvação eterna. Vive numa atitude de filho, de rei, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, como direito de herança de todas as promessas. Vive em santidade e assim verás o manifesto de Deus em toda a sua vida. És salvo eternamente, filho herdeiro para sempre. A sua salvação é eterna, é completa. A tua posição em Cristo é indestrutível e jamais mudará. Ela é garantida pela palavra de Deus, que é fiel e permanente. Nós temos o privilégio de filhos de Deus, somos semelhantes a Jesus Cristo. Temos autoridade dada por ele. Isaías capítulo 51, versículos 6 e 8. Levantei os olhos para os céus e olhei a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça e a terra envelhecerá como um vestido e seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre. A minha justiça não será anulada. Fomos comprados pelo preço de sangue de Jesus para a salvação eterna. Tu és a pessoa mais importante para Jesus. Ele morreu, ressuscitou por ti. Tu morreste com ele para o pecado e ressuscitaste com ele para Deus eternamente. Então, o que está acontecendo aí? A confusão toda que está acontecendo é o seguinte: as pessoas abrem a boca e dizem que se você pecar, você perde a salvação. Isso faz com que o seu pai, tá, tornando o seu pai um pai injusto. E Deus é justo. Então você não perde. Você faz um erro, você comete um erro, você é corrigido por ele. Aí você entende, de repente, por que você se encontra dentro de um deserto? Porque você está sendo corrigido por ele. Porque você vai se afastando, e aí ele falou: opa, volta para cá. Aonde que você está indo? Esse é o lugar que eu chamei para você? Esse é o lugar que você tem que ir? Volta para cá. Não, volta para cá. E aí lembra a parábola do filho pródigo? Ele foi, fez tudo o que fez, mas a filiação dele com o pai permaneceu. Houve festa quando voltou. Não perdeu, ele não deixou de ser filho. Agora, o que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: além disso, o que eu digo para você é que aquela divina semente que habita dentro de você, quando você começa a se dedicar à leitura da palavra de Deus, quando você começa a se dedicar à leitura da Bíblia, que você começa a se dedicar a essa pregação, você vai entendendo quem você é. E você entendendo quem você é, você fala: opa, isso aqui eu não posso fazer. Opa, isso aqui eu posso fazer. O apóstolo Paulo fala que todas as coisas vos é lícita, mas nem tudo convém. Você pode tudo. Agora, o que te convém fazer? Se convém você, então, assistir pornografia? Claro que não. Sabe por quê? Porque um abismo vai puxando o outro. Já foi destinado pela cinematografia
pornografia, seja lá o que for, aqueles que produzem essa prostituição, foi produzido para quê? Para poder gerar a dopamina dentro de você, tá? A serotonina, o prazer, para que você possa ver mais, uma vez que você se encontra numa determinada situação. Todos os aparelhos de celular faz com que você fique viciado. Cada dia mais desce. Então você fica preso a isso daí. Esse é o perigo. Tá aí o perigo. E aí você acaba se perdendo. E a palavra de Deus diz que você, mesmo que você se perca, ele te traz de volta, corrige pelo que você fez, tá? Trata da sua vida e mostra, o caminho é esse. Então precisamos estar na palavra. Precisamos ler a palavra. Precisamos ficar sempre nos baseando na palavra. Precisamos perguntar a Cristo o que é para a nossa vida. O que nós temos que fazer. Tudo está na Bíblia. Pega uma Bíblia de linguagem mais fácil aí, como você queira, tá? E você vai lendo. Leia como um livro e você vai descobrir o que ele quer. Você vai descobrir o que ele deseja para a sua vida. E você vai começar a se tornar uma pessoa madura. Isso é, se alguém a partir de hoje abrir a boca e dizer para você que você errou e você vai perder a sua ação, chama ele de mentiroso. Mentiroso! Você é mentiroso, porque a palavra de Deus diz que eu não perco a salvação. O meu Deus não é um mentiroso para falar uma coisa dessa. Ele não me perde, ele não me perde, ele não te perde. Quem fala isso é mentiroso, não entre nessa, não acredite nisso, tá? Leia, volte a ler isso aí, o capítulo. Não tem o livro, peça no grupo do Telegram, vai ser baixado pelo PDF para você e você leia. Todas as aulas vão ser colocadas agora para que você seja maduro o suficiente, para que você possa então ter o seu grupo de transbordo e que você possa ensinar e parar em nome de Jesus de ser eco. Parar de ser eco e se torna voz. Vai se tornar voz. Vai ensinar as pessoas aquilo que elas precisam. Reconhecer, ativar a identidade de cada uma delas em Cristo para ser maduro e receber tudo aquilo que ele tem que receber, que você tem que receber como co-criador das bênçãos de Deus. Até a próxima aula aí, em nome de Jesus, um beijo no coração e não esquece de dar o like nesse negócio aí para que a gente chegue em outros lugares aí e vamos que vamos.